Oi, galera do Cross! Tudo bem com vocês? Tia Djanira chegou de novo para a gente continuar o nosso estudo sobre o livro de Gênesis. Vamos lá? Então, de novo, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente tem que orar, não é verdade? Então, vamos começar orando? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada uma dessas crianças. Eu te agradeço, Senhor, pelo Ministério Cross. Eu te agradeço pela nossa Igreja Batista Central de Taguatinga. Fica conosco, Senhor, que nós possamos hoje aprender mais e mais de Ti. Coloque em nossos corações, Senhor, o desejo de Te louvar e de Te servir. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Oi, gente. Olha só. Vamos dar uma recapitulada? Então, na primeira semana, nós vimos os 3 primeiros dias da criação, não é verdade? O haja luz, a separação do dia e da noite, né? O firmamento, a separação dos mares. Depois, a gente, numa outra aula, também viu a criação dos animais e a criação do homem. Então, hoje a gente vai focar, tá, nessa parte da criação do homem e o surgimento do pecado. Não é verdade? Infelizmente, a gente sabe que a gente peca, sim, e todos nós pecamos. Não adianta ficar jogando a culpa lá em Adão, a culpa em Eva, não. Todos nós pecamos. A Bíblia fala, inclusive, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, tá bom? Então, vamos começar com a nossa leitura bíblica, ok? A gente hoje vai ler no capítulo 2, vou ler o capítulo 2, versículo 7. Aí a gente para, eu vou explicar sobre o texto e depois a gente vai caminhar, tá bom? Até o capítulo 3. Vamos lá. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a Bíblia nos relata como foi criado o homem. Deus pega um pouco de pó, um pouco de barro, molda aquilo que seria o homem e sopra fôlego em suas narinas. E aí, às vezes, na nossa cabeça, parece uma coisa tão distante, né? Parece que Deus brincou de massinha, criou o homem e a gente fez. Só que a Bíblia, gente, a Bíblia não mente, tá? É a primeira coisa que a gente tem que ter consciência. A Bíblia não mente. E se o relato Deus pegou pó, pegou lama e fez dali o homem, é porque foi assim que foi feito. Se a gente fica com essa dúvida dentro do nosso coração, eu tenho até a avó de uns amigos meus que dizia assim, essas dúvidas, quando a gente chegar no céu, a gente pergunta para Deus. E é mais ou menos isso. Eu espero que dentro de vocês, dentro do coração de vocês, não fique nenhuma dúvida sobre esse assunto. Se a Bíblia fala, e a Bíblia é clara em dizer que Deus forma o homem do pó, Deus forma o homem do pó. Tá legal? Então, nós vemos Deus criando o homem. E aí, quando a gente segue mais um pouquinho e avança no capítulo 2, lá no versículo 18, a gente vai ouvir assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus cria o homem, dá ao homem poder sobre todas as criaturas viventes, diz para o homem que ele é quem vai cuidar dos animais, nomear os animais, cuidar das árvores que estão no jardim, né, no jardim do Éden. Só que ele percebe o seguinte: nossa, a girafa e o girafo. Não é assim que chama não, gente. É girafa fêmea e macho, tá? Por favor. Tem o elefante e a elefoa. Também não é assim. Então, cria o leão e a leoa. Ha! Esse tá certo. Leão e leoa. Tem a vaca e o boi. O cachorro e a cadela. E o homem tá lá sozinho. Sozinho. Pode não.
Deus percebe que aquilo não tá legal. E aí ele diz assim, vou fazer uma companheira para Adão. Uai, os animais todos têm companheira e o pobre do Adão vai ficar sozinho? Vai não. E aí no versículo 21 diz o seguinte, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou em uma mulher. Olha! Gente, sabe o que eu fico pensando às vezes? Como Deus é inteligente. Parece meio bobo, né? Mas, gente, Deus tinha umas ideias, e ele ainda tem hoje, né? Porque ele continua fazendo milagres. Mas nessa parte da criação do mundo, eu fico impressionada de pensar como Deus é inteligente. Primeiro, ele consegue moldar o homem do nada, do pó, do barro. Depois, ele vai lá, tira a costela do homem e forma a mulher. Eu acho isso incrível, incrível mesmo. E aí, ele pega e faz a mulher. E aí tem lá o conhecimento, homem e mulher. E os dois passam a viver juntos. No versículo 24, ele diz o seguinte, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então, o que acontece? Vocês aí em casa, né, sabem, teve o papai e a mamãe, os dois se casaram e passaram a viver numa casa e, na maioria das vezes, é uma casa que está distante do vovô e da vovó. E é assim. O rapaz deixa a sua família, a moça deixa a sua família, os dois se unem para formar uma nova família. E foi assim que Deus instituiu a família, entenderam? Só que aí o tempo passa e as coisas não ficam muito legais. Aqui nessa história, diferente das histórias aí que a gente ouve, não teve um feliz para sempre, não. Deu ruim por aqui. E a gente vai ver isso agora. No capítulo 3, a Bíblia narra o que a gente chama de a queda do homem. Vamos lá? Ai... Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Não foi isso que Deus disse, não. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha, nossa, olha, eu fico com umas coisas assim, ó, da raiva dessa serpente. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes e vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos. Chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde estás? Nessa parte eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando Deus criou o homem, né, e a mulher em seguida, eles tinham uma intimidade muito grande. Sabe, na casa de vocês, quando tem o pai, a mãe, os irmãos, os avós e com quaisquer pessoas que vocês morem na casa de vocês e vocês têm intimidade? O que é intimidade, tia Janira? É essa aproximação. São as pessoas em quem você confia, em que você conta tudo para essas pessoas. São as pessoas em que você pode chorar no colo. E aí, o homem tinha isso com Deus. A partir do momento em que Eva come do fruto da árvore que estava no meio do jardim,
que ela oferece para Adão e que Adão come também desse fruto, eles rompem com esse laço. Eles rompem com esse carinho, com esse amor, com essa proximidade que existem entre eles e Deus. Então, nessa parte, a gente tem que parar e refletir sobre um assunto: desobediência. Deus deixou uma tarefa muito simples: não comam. E eles comeram. E aí eles romperam com o laço que tinham entre eles e Deus. E, gente, o pecado entra no mundo dessa maneira. E lembra que lá no começo eu falei, não adianta culpar a Eva e não adianta culpar o Adão, porque nós pecamos todos os dias. E toda vez que nós pecamos, nós rompemos esse laço, nós desobedecemos, nós ficamos longe daquilo que Deus quer pra gente. E aqui eu não estou dizendo em hipótese alguma que vocês deixarão de ser salvos, que perderão a salvação, que perderão o céu por causa disso. Não é isso que a tia Dianira está dizendo para vocês. O que eu estou dizendo é: a obediência a Deus nos aproxima dele. E o pecado vai nos deixando distante. A desobediência fez com que Adão e Eva ficassem distantes da vontade de Deus para a vida deles. E vocês vão ver nas outras histórias que nós vamos ter, nos outros livros, nos outros professores que vão falar com vocês, que esse primeiro pecado levou a muita dor e a muito sofrimento. A partir desse pecado, o homem deixou de ser simplesmente o cuidador do jardim. A partir desse pecado, a mulher passou a sentir dores para ter filhos. Qual de vocês aí já viu um filme, uma novela, um seriado, não sei o que, em que ouviram alguém contar que para ter neném, né, para o neném sair da barriga de uma mulher, ela sente dor? Isso só ocorreu por causa do pecado. Do mesmo jeito que essa nossa busca por trabalho, por só comer, se trabalhar, no caso os adultos, né, não as crianças, isso também é consequência do pecado. Depois no próximo domingo, a gente vai inclusive ver a história de Caim e Abel, que são os filhos de Adão e Eva. Vocês vão ver como tem coisa ruim acontecendo na história de Caim e Abel em consequência do pecado. E o primeiro pecado que o homem cometeu foi a desobediência. Agora, vocês já pararam para pensar o quão grave é quando vocês desobedecem ao pai e à mãe de vocês? A uma avó ou a um tio, tia que cuida de vocês? Ou quando a professora pede para que algo seja feito e vocês simplesmente ignoram? Isso é desobediência. E isso não agrada ao coração do Senhor. Pensem que da mesma maneira que Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram e se afastaram do Senhor, da mesma maneira vocês, todas as vezes que desobedecem, e eu não falo vocês, só vocês aí não, eu também, toda vez que eu desobedeço, eu também me afasto do propósito de Deus e da vontade de Deus para minha vida. Então, hoje, eu quero deixar essa reflexão para a vida de vocês. Estejam atentos. Não se desviem. Não queiram, de forma alguma, desobedecer.
A desobediência traz consequências. E são consequências muitas vezes graves para as nossas vidas. Que nós tenhamos um coração sempre disposto a obedecer. Tem um grupo, eu acho que é o Diante do Trono. Eu não tenho certeza, né? Quando eles cantam para crianças que dizem assim, o melhor mesmo é obedecer. E então, a gente tem que ficar com isso na mente. De que o melhor que nós temos a fazer é obedecer. Obedecer aos nossos pais, às pessoas que cuidam da gente, aos nossos professores, mas principalmente obedecer aquilo que Deus manda, tá bom? Então, vamos orar para encerrar essa parte da nossa EBD, tá bom? Daqui a pouco eu vou dar o desafio. Eu vi lá quem fez o desafio e postou, tá legal? Da semana passada, das coisas recicláveis. Na primeira semana eu vi também, na primeira semana o Davi Assis. Essa semana com os recicláveis, a Beatriz e a Larissa. Quem vai ser o próximo que eu vou ver? Não tô dizendo que você, que eu não falei o nome aqui, não tenha feito, não. Tô dizendo de quem eu consegui ver, tá bom? Lá no Instagram. Ou que uma mãe tenha falado comigo que fez a atividade, tá? Posta lá pra gente ver. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor nos direciona. Nos faz, Senhor, fazer a Tua vontade. Nos faz, Senhor, querer Te obedecer. Que Te obedecer, Senhor, seja prazeroso. E que mesmo, Senhor, que às vezes seja difícil, que nós possamos pensar que o melhor mesmo é Te obedecer. Não nos permita, Senhor, estar distante da Tua vontade. Cuida do coração de cada uma dessas crianças. Que elas possam, Senhor, ter prazer em Te servir. Eu Te peço isso, não é porque eu mereço, não. Porque eu sei que eu peco todos os dias e não tenho merecimento algum. Mas é porque eu Te amo e sei que Tu me amas. E sei que Jesus morreu na cruz para que os meus pecados fossem perdoados. E é em nome dele que eu te oro. Amém. Olha só. O desafio. O desafio dessa semana é: o melhor é obedecer. Eu quero que vocês contem para mim, rapidinho, lá no Instagram. Lembra de marcar o cross, lembra de marcar a igreja, tá? No Instagram que vocês usaram. Vai ser o seguinte, vocês vão contar rapidinho, em 5 minutinhos, uma situação em que para vocês pareceu chato, pareceu difícil ter que obedecer, mas vocês obedeceram, tá bom? É só isso. Um beijo grande. Até domingo. Domingo a gente fala sobre Caim e Abel, tá legal? Beijo. Tchau. Bom dia, crianças! Então, seguinte, hoje a música vai ter uma coreografia um pouquinho mais difícil. É difícil até pra mim. Então, eu quero que vocês prestem atenção, mas também quero que vocês prestem atenção na letra da música e cantem bem alto e bem forte para todos os seus vizinhos escutarem. Vai ser o seguinte, a coreografia. Vocês vão fazer assim, ó. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Beleza? Só isso, facinho, tranquilo. Vamos lá. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. É bom ter Jesus no
rápido agora? Beleza. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração.